Muito bom. A gente está ao vivo, tá? A audiência está aumentando aqui nesse horário, que não é um horário típico aqui do nosso canal. Eu agradeço você chegando aqui. Deixa o seu gostei, tá? Clica no compartilhamento, tá ao vivo aqui. Você que sempre quis fazer uma pergunta para o Vitor Brown, sem precisar pagar um superchat, chegou a oportunidade, você pode estar aqui externando a sua opinião. E compartilhe, deixe o seu comentário e deixe o seu gostei. E se estiver gostando do nosso conteúdo aqui, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho das notificações, eu prometo cada vez mais trazer convidados super interessantes, como é hoje o Vitor Brown, um cara que eu admiro aqui no jornalismo, jovem, né, jornalismo moderno, 28 anos de idade apenas, inclusive eu vou colocar ele agora numa fria, porque é um caso que, pô, ele era criança, cara. Dois assuntos aqui, Brown, fazem muito sucesso no nosso canal. Um deles é a questão da morte do Clodovil, né? O Clodovil faleceu em 2009, 2 anos depois de ser eleito, inclusive com voto meu, né, em 2007, em 2006, aliás, eu votei no Clodovil, todo mundo fala, você é louco, você votaria no Tiririca? Jamais, jamais votaria no Tiririca, mas no Clodovil eu votei e não me arrependi, porque o Clodovil, ele justamente foi eleito com uma proposta radical, ele era muito parecido com o Holliday, Fernando Holliday, né? Ele mesmo se auto-intitulava um gay conservador, né? E ele tinha valorização da mulher, né? Ao contrário de algumas categorias aí hoje que o cara se empolga tanto que ele quer ser uma mulher, né? Então ele era conservador nessa parte, tinha propostas que são altamente cabíveis, na minha opinião. Deixa eu tirar aqui o comentário do Nivaldo, tá tampando aqui. Altamente cabíveis, como a redução da quantidade de deputados, que eu acho que a quantidade de político nesse país aqui é absurda. A verba partidária jogada no lixo, principalmente em época de campanha, essas bandeirinhas na rua, é absurdo. Eu acho que deveria ter uma lei, Brown, que falasse assim, ó, vocês vão fazer suas campanhas, não vai ter verba de ninguém. Vocês querem fazer bandeira, vocês vão fazer 3 bandeiras cada um. Façam na rede social. Não precisa desse dinheiro jogado no lixo. De qualquer forma, alguém vai ganhar. Agora está tendo segundo turno para as prefeituras, é um querendo pôr mais bandeira que o outro na rua. É um absurdo, é dinheiro público jogado no lixo para eleger um. Então tira a verba de todo mundo, melhor do que dar verba para todo mundo é tirar a verba. Então o Clodovil pensava nisso, redução de contingente ali, diminuir a quantidade de deputados, e isso tudo foi gerando certos problemas, ele descobriu uma fraude no próprio gabinete, ameaçou demitir todo mundo, eu não sei se o Brown acompanhou alguma coisa. 2009 você estava com quantos anos, Brown? 13. 13, então. Era um adolescente, a partir dos 12 aí. Não tenho muita lembrança, não. Então, mas aí você pode opinar de acordo com o que a gente lê aqui. Eu vou dar uma contextualizada no que aconteceu. Antes do Brasil ser polarizado, e por isso que ninguém investigou. Se o Clodovil morresse hoje, do jeito que aconteceu, com certeza existiria um apelo popular, né, e seria melhor investigada essa morte. O que aconteceu? Eu vou dar um contexto breve. O Clodovil, ele tinha uma casa, uma mansão no litoral, acho que é em Ubatuba, e ele recebia, né, e aí a gente apurou em off, que ele gostava de umas companhias mais jovens, né, e segundo a empregada doméstica, esse jovem que visitou ele no dia que ele foi encontrado morto, na noite, e foi encontrado morto na manhã do dia seguinte, ele iria visitar o Clodovil com frequência. Então tinha uma pessoa no quarto com ele, e amanheceu, a empregada entrou nesse quarto e viu o Clodovil nu, caído no chão. O Clodovil dormia numa cama que tinha uma altura de 30 centímetros e um tapete embaixo dessa cama na altura de 20 centímetros. Então, o que o laudo fala que foi um AVC, né? Só que quando ele foi encontrado, ele estava sangrando, inclusive tinha sangue nesse tapete, e tinha um afundamento de crânio. E aí começaram a se levantar suspeitas de um assassinato, por conta dele ter descoberto fraudes no gabinete e por conta dele ter esse projeto de lei de redução de quantidade de deputados. Eu vou ler aqui uma nota do Terra, né? Medo faz Esper desistir de gravar sobre o assassinato de Clô. Existe um biógrafo que fez a biografia do Clodovil, eu entrei em contato com ele, inclusive também ficou muito temeroso para emitir a opinião dele em relação a um suposto assassinato. A mulher que estava acusando esse rapaz de ser um possível assassino faleceu por conta de problemas com drogas, ou seja, perdemos essa testemunha. E o Esper, depois, na sequência, foi no programa da Luciana Gimenez, se eu não me engano, falar que o Clodovil tinha sido assassinado.
E posteriormente acontecer isso aqui. Ó. Medo faz Esper desistir de gravar sobre assassinato de Clô. Estilista que foi amigo e rival do apresentador morto em 2009 sustenta teoria de suposto homicídio. O Ronaldo Esper, ele era um arquirrival, ele não era amigo. Os dois eram estilistas e os dois disputavam espaço na mídia. E os dois adoravam a televisão. Só que o Clodovil sempre teve muito mais destaque, né? Uma ligação fez Ronaldo Esper desistir da ideia de gravar um vídeo especial a respeito da morte de Clodovil Hernandes. Ele havia anunciado o projeto em seu canal no YouTube. Em live no dia 22 de maio, o estilista revelou temor. Recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso, disse. Não vou não. Aí tem máfia, a máfia do mal. Clodovil morreu aos 71 anos, em 17 de março de 2009. Foi encontrado inconsciente em seu apartamento em Brasília. Exercia o primeiro mandato como deputado federal. Oficialmente, ele foi vítima de um AVC, acidente vascular cerebral. Não houve suspeita em relação à circunstância da morte até 2014. Naquele ano, Ronaldo Esper participou do Balanço Geral em São Paulo, na rede Record TV, comandado por Luiz Bate, e surpreendeu a todos ao sustentar a hipótese de crime. Meses depois, ele repetiu a teoria no Tá na Tela, apresentado pelo mesmo Bate por alguns meses na Band. Clodovil pode ter sido assassinado, foi a pauta do programa. Em entrevista a Sônia Abrão, foi a Sônia Abrão, não foi a Gimenez, não. A Tarde é Sua, na Rede TV, o Esper reacendeu a polêmica. Eu acho que o Clodovil não morreu de morte natural. Ou foi um assassinato com fundo político, alguém que não gostava dele, ele estava criando casos lá em Brasília, ou então ele foi assassinado por um garoto de programa, argumentou o estilista. Ele explicou a origem de tal desconfiança. Segundo ele aqui, no dia da morte do Clodovil, eu tive uma intuição. Acho que aí tem coisa. Depois ouvi muitas pessoas, fui juntando coisa com coisa e essas pessoas também têm dúvida. O titular desse blog não participou daquele programa. Tá, beleza. Ah, não, fala dele. Ó. O titular desse blog participou daquele programa. Se hipoteticamente foi um assassinato, você está mexendo nesse vespeiro. Não tem medo de ser a próxima vítima? Sua pergunta é bem pertinente. Já teve muita gente me ameaçando e telefonando, contou Ronaldo Esper. Ele e Clodovil foram amigos no auge da moda brasileira clássica, inspirada nas marcas europeias de alta costura. Depois, a concorrência por clientes e a rivalidade com apresentadores de TV gerou animosidade entre os dois, chegaram a travar batalha na justiça por conta da troca de insultos e deboches. Bateu com o que eu disse, né? Você chegou a acompanhar alguma coisa em relação a esse tema, Brown? Você acha que se fosse hoje a morte do Clodovil... E o Clodovil, só para finalizar a contextualização, ele não tinha herdeiro. Ele era um filho adotivo, né? A mãe dele, uma senhorinha bem velhinha, já tinha ido embora. Então, ele só tinha funcionários na volta dele. Diferentemente do Gugu, que morreu e tinha uma família, ficou brigando por herança e tudo mais, não teve nem isso. Né? Parece que o pessoal, advogados que acabaram ficando aí como espólio dele para gerir dos bens, tanto que a mansão está sendo leiloada, não sei se já foi vendida, mas o que gerou esse tipo de não apuração por parte dos órgãos competentes foi, primeiro, o Brasil não era polarizado. Não tinha essa polarização, não tinha, a rede social não estava aquecida como hoje. Então ninguém quis saber. Né? Morreu, foi AVC, então beleza. Mas, pô, a funcionária falando que tinha um afundamento de crânio, é só exumar. Um afundamento de crânio não some. Né? O esqueleto vai estar lá com o crânio quebrado até hoje. Então existe, né, a possibilidade de até hoje se mexer com isso. Mas ninguém quer, porque parece que não é interessante. Como que você vê? Faz sentido a direita suspeitar de que pode ter sido uma queima de arquivo ali por uma coisa que estava desagradando o sistema político, e você acha que hoje seria diferente esse tipo de apuração? Se você tiver uma opinião também, se o Clodovil morreu ou não, seria ótimo para a gente fazer um corte. Que morreu, acho que morreu, né? Não tem muita dúvida se morreu matado ou morreu morrida, que é a grande pergunta. E acho que é muito pertinente, sim, Thiago, o questionamento por tudo isso que você elencou. Essa entrevista do Ronaldo Esper é muito reveladora. E, com certeza, né? Hoje seria diferente o tratamento. Era um outro Brasil, era um outro momento. E hoje, com as redes sociais, haveria espaço para esse questionamento. Um espaço que em 2009 não havia, quando aconteceu a morte do Clodovil. Você só tinha a imprensa majoritária, esse espaço aí em que foi feito esse questionamento no Super Pop, na Rede TV, é um espaço lateral, um programa de audiência menor, apesar de que a Rede TV vivia um momento de muita audiência, né? Esse programa da Sônia Abrão e o programa da Luciana Gimenez eram muito assistidos na época, mas isso passava batido, né? Se a imprensa não fosse atrás, não ficasse atrás dessa história, pressionando as autoridades policiais e pedindo informações e revelando contradições, isso morria facilmente. Não, você conseguia abafar
um caso como esse com certa tranquilidade. Se tivesse uma força política poderosa por trás, uma pressão em cima das emissoras, isso poderia ser abafado, algo que hoje eu acho que não aconteceria. Hoje, acho que com as redes sociais haveria questionamentos, haveria até peritos independentes, enfim, profissionais que se debruçassem sobre essa história para investigar com seriedade e uma cobrança, especialmente política, né? Os parlamentares, os colegas de partido não deixariam isso passar batido, como passou na época a morte do Clodovil. Essa versão de morte acidental foi admitida e a questão foi resolvida ali. Então, acho que hoje seria diferente. E acho que seria diferente também, Tiago, e acho que é a única contribuição que eu posso dar, porque sem grande conhecimento desse caso, é que figuras como Clodovil, acho que se estivessem vivas hoje, teriam um sucesso político que não tiveram por causa da ausência das redes sociais. Outra figura que acho que está nesse pacote, o Enéas Carneiro. Acho que se o Enéas tivesse vivo no período agora, depois de 2016, 18, nesse momento atual do Brasil, ele certamente teria o destaque que deveria ter tido. Volta e meia voltam a circular os vídeos do Enéas e a gente vê que ele era um grande pensador, apesar de ridicularizado, de tido como uma figura que era mesmo, né, fora do inusitada, uma figura controversa, diferentona, mas ele tinha conteúdo, né? Ele era um cara cabeça, um grande pensador, ele tinha ideias muito arrojadas de Brasil e de mundo. E hoje, se tivesse espaço nas redes sociais, acho que a carreira política do Enéas teria sido muito bem sucedida. Talvez ele fosse algo semelhante ao que foi o Jair Bolsonaro. Então, acho que... E o Clodovil está nesse pacote também, acho que está nessa prateleira. Então, acho que ele acabou sendo desfavorecido pelo tempo. Acho que se tivesse atravessado os dias atuais, a trajetória do Clodovil seria outra e a morte dele também. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.